Senhor. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Amém. Noite de calor, mas o calor do Espírito Santo é muito maior nessa noite. Amém? Você que veio aqui, eu tenho certeza. Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra de cada um, do sacrifício de cada um. Eu tenho certeza que cada um que vem, cada esforço que você faz, o Senhor recompensa soberano e multiplicado na tua vida. Amém? Tenho certeza que aqueles que deixaram para trás os seus afazeres, deixaram para trás o seu entretenimento, a novela, o jogo de futebol, encontrarão aqui uma bênção muito maior. O Senhor vai fazer chover uma chuva grande, um temporal de bênção na tua vida, porque você está aqui nessa noite presente para assistir e cultuar a Deus. Amém? Sem perda de tempo, você pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro, primeiro carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, se você for no final da Bíblia e vier voltando, é mais fácil. Você vai encontrar Apocalipse, vai ir voltando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Apocalipse volta, tem Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aleluia. Quase no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Glorificado o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Se não achou, diga espera, pastor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou ler de novo, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Seus pais para segurarem as crianças, para que você possa também prestar atenção na palavra. Amém? Olhe para o vizinho do lado e disse: a partir de agora, não fale comigo, não sorria, não cochiche, porque Deus vai falar. Quando Deus fala, eu ouço somente a Ele. A palavra do Senhor. Se o cristão, se o adorador de Deus, pensasse uma coisa, ele seria muito mais feliz, eu tenho certeza, ele seria muito mais contente, se ele soubesse que toda a sua vida ela está na mão de Deus. Aquele que entrega a vida na mão de Deus, ele sabe que dali em diante ele está na mão de Deus, e tudo que acontecer na vida dele, ou é por ordem de Deus, ou é por permissão de Deus. As coisas só acontecem de duas formas: ou é a ordem de Deus, ou é a permissão de Deus. Se você entregou um dia a sua vida a Deus, se você um dia chegou nessa igreja ou em outra igreja e disse assim: Senhor, a minha vida é sua, a minha vida é o Senhor que conduz, é o Senhor que direciona, é o Senhor que coloca atalhos ou não, é o Senhor que direciona toda a minha vida. Você sabe que daquele dia em diante Ele tem direcionado a sua vida, Ele tem colocado você em lugares em que talvez você nem quisesse ir. Mas a pessoa vem na igreja e a pessoa diz assim: eu confio em Deus. Se a pessoa confia em Deus, então por que ficar preocupado? Se você entregou a sua vida a Deus e confia nele, então não se preocupe, vai dormir tranquilo, o Senhor tem cuidado de você. Agora, se a pessoa vem na igreja e diz eu confio em Deus, mas ela começa a ficar preocupada com as coisas, a pessoa fica excessivamente preocupada com as coisas, é porque ela não confia em Deus totalmente. Se ela confia em Deus, então por que ficar tão preocupado, ficar ansioso com as coisas? O apóstolo Pedro, que era um homem ansioso, era um homem que ele tinha ali um ímpeto maior, ele era um homem arrojado,
Pedro, que era um homem no início do ministério dele, era um homem arrojado, um homem que não ficava esperando, um homem ali impetuoso. Ele vem escrevendo essas palavras para nós. Veja só o que Deus operou na vida dele. Deus, ele pode operar na sua vida se você der barreira, se você der abertura. Digo, Deus pode também, não vai, se você não criar barreira nenhuma, mas você der abertura na sua vida, Deus também faz a mesma coisa. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu essas palavras, ele falou assim: olha só, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que o apóstolo Pedro falou? Ele disse assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, para que no tempo dele, ele vos exalte. Tem pessoas que vêm na igreja e falam assim: Senhor, eu quero ser exaltado hoje, eu quero ser exaltado amanhã, eu quero ser exaltado a semana que vem. Será que é nós que mandamos? Não somos nós, Deus é que exalta. O apóstolo Pedro disse que era para nós só se humilhar na mão dele, que ao tempo de Deus ele ia nos exaltar. Então nós não podemos ou antecipar ou adiantar a exaltação de Deus. Nós não podemos chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero a minha bênção agora, ou depois de amanhã, eu quero a semana que vem. Não, o apóstolo Paulo disse: só se humilhe, só espere em Deus. O que é esperar em Deus? Esperar não é ficar parado, apático. Esperar em Deus não é ficar ali de braço cruzado, não. Esperar em Deus é confiar nele, fazer aquilo que está nas suas mãos, fazer aquilo que te compete, orar a Deus, buscar a Deus em oração e esperar que o tempo dele, ele possa exaltar você. Aí sim, a pessoa fala: eu estou esperando em Deus. Como é que se espera em Deus? Espera-se em Deus confiando que ele vai agir no tempo dele. Se nós pudéssemos agir, o ser humano é falho, o ser humano é imperfeito, nós agimos errado tantas e tantas vezes. Quem está aqui hoje, que pode levantar a mão hoje e dizer assim: pastor, eu nunca falei nada que eu viesse me arrepender depois? Quem é que pode levantar a mão e dizer assim: pastor, eu nunca fiz nada que eu não pudesse depois me arrepender? Tenho certeza, se eu puder, se eu pedir para você erguer a tua mão, você não vai levantar, porque nós erramos muitas vezes e nós tomamos atitude que depois viemos a se arrepender, falamos palavras que depois viemos a se arrepender. Então Deus diz assim: apenas humilhe-se debaixo da minha mão, que no meu tempo eu exaltarei você, ao meu tempo eu exalto. E aí o apóstolo Pedro veio falando ainda uma das coisas mais difíceis para o ser humano ou para o cristão fazer. Ele falou assim: olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, pastor, o senhor vai falar um tema aí complicado. Quem não é ansioso hoje em dia? As pessoas têm ansiedade. A ansiedade é querer que as coisas para ontem, as pessoas querem as coisas para logo. E ainda mais as mulheres. Cientificamente foi feita pesquisa que as mulheres são mais ansiosas que os homens. Não é eu que estou falando da ciência. As mulheres são mais ansiosas. E a pastora não fica atrás. A pastora também é ansiosa. Quando eu quero judiar dela, quando eu quero fazer maldade com ela, eu compro um presente, mando embrulhar e coloco em cima da pia. Mas o que é aquilo ali? Isso é o teu presente. Mas não vai me entregar hoje? Não, é só semana que vem. Meu Deus, mas o que é? Não vou contar. Mas o que é? Já fica sem unha. Não é assim? As mulheres são ansiosas. E aí eu digo para ela: não, mas semana que vem o presente está ali. Eu posso pegar na mão pelo menos? Não. Posso chacoalhar? Não. Você também é assim? Dá uma pista aí. Dá uma pista para eu saber o que é pelo menos? Não. Fala a primeira letra. É roupa? Não. É calçado? Não. Não é assim? E aí o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro disse que ele já era ansioso, nós também. Você vem na igreja e você fica esperando uma bênção, mas parece que a pessoa que vem na igreja, ela fala assim: quanto mais ansiedade, parece que demora mais. E é verdade, porque a pessoa fica esperando hoje, esperando amanhã. A pessoa fica ali se remoendo, fica roendo as unhas do pé e da mão. E a pessoa diz assim: meu Deus, não está vindo, parece que demora mais ainda. E aí o apóstolo Pedro diz: calma, lance ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Ele está cuidando. Se você entregou na mão dele, Ele sabe a hora de entregar. O apóstolo Pedro disse: olha, lance sobre ele a vossa ansiedade. A pessoa que vem na igreja tem que saber, como eu falei no início, que as coisas que acontecem é por ordem de Deus, por permissão de Deus. Ela tem que saber que as coisas estão correndo sob a direção de Deus. Então vai dar certo, porque o Senhor está por trás. É a mesma coisa que você que tem empresa. Você que tem a sua empresa, recebeu ali aquele adesivo, sócio majoritário da empresa. O que é sócio majoritário? Sócio majoritário é aquele que manda mais, é aquele que tem a porcentagem maior, é o dono da empresa. E aí, se você tem Deus como teu sócio majoritário na tua vida, se você disse: Senhor, aqui nessa casa, que é o Senhor que manda na casa, então por que
você fica preocupado se é Deus que manda? Se você disse, Deus, é o Senhor que tem aqui na minha casa, eu abro a porta da minha casa, você toma conta da minha casa, então, se ele é sócio majoritário, então por que se preocupar? A pessoa que confia, ela confia mesmo, sabe? O mais difícil é a pessoa entender que mesmo que a pessoa não possa ver Deus, Deus está do lado protegendo ele. Mesmo que a pessoa não veja Deus, aonde ela vai, o anjo do Senhor vai junto com ela. Mesmo que ela não possa ver com os olhos humanos Deus, aonde ela caminha, Deus vai indo com ele ali, protegendo ele. Existe um ritual indígena que com 13 anos, o menino tem que ir no meio do mato, e ele tem que passar uma noite inteira ali no meio do mato escuro, no meio das feras. Ele tem que passar uma noite inteira dormindo ali, para que ele venha a se tornar homem. Um ritual indígena, aquele piazinho de 13 anos, ainda é um piazinho, adolescente ainda, com 13 anos, ele vai e senta no meio do mato fechado, aquela mata virgem, uma mata grande, e ele senta ali, e ele fica esperando a noite inteira, passar a noite inteira, que se ele no outro dia de manhã ainda estiver vivo, ele é lá da tribo, ele é considerado como um homem. E aí o pai, agora você que é pai, veja bem, aí o pai levou o filho lá, 13 anos, o filho que ele ama, o filho que ele amava, como todo pai ama um filho, ele conversando com o menino, falando, ó, meu filho, você tem que passar a noite inteira aqui, ó, nessa mata aqui, para você virar um homenzinho. E o filho ali com medo, aquele jovem que tem a coragem, e aí o pai deixar o filho no meio da mata ali, escuro, sem nenhuma lanterna, nenhuma luz, nada. E aí o pai dizendo assim, tchau filho, eu estou indo lá para a aldeia e vou te esperar lá amanhã cedo, para que amanhã cedo você chegue lá. Já imaginou você nessa situação aí, tendo onça, tendo leão, tudo que é tipo de animal selvagem? Mas o pai não contou que ali a poucos metros o pai estava sentado cuidando do filho ali. Ele não contou para o filho que o filho não ficasse confiando. Ele não contou, ele falou, meu filho, você vai estar sozinho. Mas o pai que é pai, ele se afastou alguns metros e ficou bem quietinho a noite inteira. Se alguma coisa acontecer com meu filho, está aqui. Deus é assim também na nossa vida. Nós não podemos ver Ele, mas Ele está ali protegendo nós. Nós podemos não estar sentindo Ele, como o filho passou a noite inteira dizendo, meu Deus, estou sozinho aqui, mas ele não sabia que ali do lado estava o Pai. Nós também muitas vezes estamos ali, Senhor, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo aqui, não tem ninguém por mim, e Deus falando assim, eu estou aqui do teu lado para te ajudar, eu estou aqui do teu lado para você saber que eu estou aqui. E aí, agora vamos entrar num terreno mais, um dos mais pesados talvez, não, olha dizendo lá de não se assuste. Não se assuste. Fala de novo, cara, não se assuste. Por que não se assustar? O apóstolo Pedro disse assim, olha só, sede sóbrios vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Quando ele disse assim essas palavras, ele falou assim, olha, vigiai, sede sóbrios, ser sóbrio é ser esperto, vigiai, porque o diabo, quando ele falou diabo, ele falou vosso adversário, o vosso adversário anda em derredor. Sabe como é que um leão, primeiro ele vai para... Você já viu, talvez você tenha visto na internet, na televisão, um leão quando ele está caçando. Quando ele está caçando, ele não chega correndo para pegar a presa, não, jamais. Ele pode sair correndo, a presa enxerga ele de longe, sai correndo, não. Ele começa a rodear a presa. O leão começa a se abaixar, ele começa a ver, a vigiar, e ele começa a pegar, olha aquele rebanho ali, talvez de zebras, talvez antílopes, talvez ele vê ali aqueles rebanhos, e ele começa a olhar aquele que está mais descuidado. Ele começa a olhar o mais fraco, aquele, ele começa a enxergar, e ele começa a rodear, e ele começa a ficar esperto, ficar assim, eu vou ver, quando ali a minha presa piscar no olho, quando a presa ficar desatenta, aí sim que eu pego. É assim o leão, quando ela dá as costas para ele sai correndo, quando não dá tempo de nada. O leão é assim, o diabo também é assim. Ele começa a rodear a pessoa, quando ele quer tragar a pessoa, o diabo começa a tragar a pessoa, e ele começa a vigiar, começa a andar em volta da pessoa para saber o ponto fraco para atacar a pessoa. Você tem um ponto fraco na sua vida? Então cuide, o diabo vai tentar atacar justo nesse ponto fraco. É nesse ponto fraco que ele vai atacar. O apóstolo Pedro diz assim, sede sóbrios e vigiai, vosso adversário anda em volta de vocês como um leão. E Satanás quer destruir a família humana. Satanás, o diabo, quer destruir quer destruir o trabalho da pessoa, quer trazer doença, enfermidade. Nós somos ali visitados em casa diariamente por pessoas que vêm ali e dizem assim, pastor, a minha vida está de cabeça para baixo. Por quê? Porque nem eu me entendo mais. Tem pessoas que vão ali e ela não tem enfermidade nenhuma na carne, ela tem enfermidade apenas espiritual. Sabe o que é isso? Você sabe o que é enfermidade espiritual? É quando a pessoa chega aqui ou vai no posto de saúde, vai no médico, e ela diz assim, o
doutor, eu tenho uma dor na cabeça que parece que vai me rachar a cabeça, eu tenho uma dor na coluna que parece que eu não vou conseguir andar, eu tenho uma fraqueza geral, eu tenho um enjoo, eu tenho uma dor aqui, uma dor ali, e o médico faz 232 exames na pessoa e não acha nada. E aí o médico olha para ela e diz assim: mas você não tem nada. E a pessoa diz: mas como não, se eu sinto a dor? Mas como não? Se essa dor não me larga? E a pessoa vai na igreja aqui, recebe a oração de libertação e sai curada. E glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E aí a pessoa diz assim: porque um dia você tinha uma doença espiritual. Ah, pastor, mas como é que entra essa doença espiritual, essa enfermidade? Entra por várias formas. Uma das formas que ela pode entrar em você é por alimento. O alimento consagrado, o alimento oferecido, o alimento que a pessoa não ora de comer. O cristão tem que aprender a orar. Eu sei, eu ouvi falar que as pessoas não estão orando, ou as pessoas têm vergonha de orar, ou a pessoa tem preguiça de orar. A pessoa vai comer ali, ela esquece. Muitas vezes ela vai num lugar ou no outro, ela não sabe quem fez a comida, ela ganha a comida e ela pega e vai comendo. Muitas vezes, eu estou dizendo muitas vezes, pode-se que a pessoa venha a adquirir uma enfermidade pela comida, pelo alimento que ela ingeriu. E daí? Como assim, Senhor? Se ganhou o alimento, não interessa o que? Pega o alimento e fala: Senhor, consagra, tira toda a impureza, Pai, eu abençoo o Senhor. Se tiver qualquer coisa, tira, Senhor, em nome de Jesus. Pode comer. Faz isso? Não faz. E aí depois a pessoa come e vem aqui e diz assim: ai, depois que eu comi certo alimento, depois que eu fui ali, eu fui lá, eu comecei a passar mal, eu comecei a ter gastrite, comecei a ter enjoo. E aí eu digo: não vigiou? Isso é uma das formas, a pessoa poder. Satanás, ele tenta pegar pessoas, as pessoas procuram nós de todas as formas. A pessoa diz assim: ai, eu tenho uma enfermidade aqui, eu saro uma enfermidade da outra, eu saro de uma perna, começa a doer a outra, saro da cabeça, começa a doer a coluna. E a pessoa vem aqui na igreja e sai curada, porque o Senhor curou a pessoa. Por quê? Porque era uma doença. Existem doenças orgânicas? Tem, mas tem doenças que são espirituais. Aquelas doenças de que a pessoa acha que tem, mas não tem. É um demônio, um espírito que pegou a pessoa. O apóstolo Pedro disse assim: olha, buscando, vigiai, vigiai. O cristão tem que ser esperto, o cristão tem que ser sóbrio, o cristão tem que ser prudente, tem que ser inocente como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Como assim? Como assim? Cuide! Satanás está procurando destruir a família. Ele entra e ele vai atacar alguém da família para tentar destruir todo mundo. Ele vai ver, é como um leão, ele pega a parte mais fraca da família e tenta devorar. Ele tenta pegar a parte mais fraca da família e atacar, para que a família toda venha a ser destruída. Ele não é burro, ele não vai atacar o que está forte, ele vai atacar o que está mais fraco. E aí o apóstolo Pedro disse: olha, vigiai, Satanás está como um leão. Ele está arrodeando as famílias, as pessoas, para achar um ponto fraco, para destruir a pessoa. Aonde que é? O ponto fraco da pessoa, o que é? O ponto fraco da pessoa é dinheiro. Ele pode oferecer dinheiro para a pessoa, para ver se a pessoa pode cair de alguma maneira. Como assim? Uma oportunidade de ouro, uma oportunidade ali maquiada, algo que a pessoa não entendeu, vem pedir oração. Quando a proposta é demais, você tem que desconfiar. Quando a proposta é muito boa, você tem que desconfiar. Fala: pastor, olha, apareceu assim, apareceu aqui. Quantas vezes a pastora aqui, usada por Deus, ela disse aqui, Espírito falou: olha, vai aparecer aqui uma proposta irrecusável, cuide. Quantas vezes aconteceu? Vai aparecer uma proposta aqui para você, mas é para você não ir. E a pessoa não vigia. E aí aparece a proposta e a pessoa cai. Ah, pastor, mas o diabo está tentando destruir minha família. Como? Ou ele tentou na enfermidade e não conseguiu? Ele tentou na parte do dinheiro e não conseguiu? Ele vai tentar na parte sentimental. Ele vai tentar na parte sentimental. Vai colocar alguém na sua vida para que você venha a cair. Ah, mas se aparecer uma pessoa aí na minha vida, cuidado, ore, cristão, ore. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ore, para que nenhuma isca de Satanás, nada venha ser oferecido para você, que você venha cair. Ore. As oportunidades estão aí. São vários métodos, vários meios que ele usa para derrubar a pessoa. São vários meios que ele usa. Às vezes ele usa parente para entristecer a pessoa. E ao invés de entristecer alguém, usa um parente que você ama. É alguém que você ama, ele vai atacar a pessoa. Se a pessoa se levanta contra você, e aí você diz: meu Deus, a pessoa que eu mais amo se levantou. Pessoal, pode vir perseguição quando vem de fora, já é ruim, mas a perseguição quando vem de dentro da família derruba. Derruba, ou pelo menos tenta derrubar, mas o cristão, ele se mantém de pé na presença do Senhor. Ele está ali de pé, diz: não vou cair. O cristão, ele falou ser de sóbrios, o cristão tem que andar vigilante.
Tudo aquilo que não parece que é normal, eu tenho que vigiar. Aquilo que não parece normal, ele fala: olha, já aconteceu uma coisa que não é normal. As pessoas vêm conversar conosco: pastor, pastora, aconteceu algo na minha vida, não é normal. E eu quero conversar com vocês. Vem falar. Vem falar. Satanás está lançando iscas, está lançando flechas, está lançando dardos para derrubar a pessoa. Ele tem várias formas, até que uma ele acha como falar que a pessoa derruba. E aí o apóstolo Pedro disse: olha, Satanás está arrodeando, ele está arrodeando a sua vida, para tentar achar um ponto fraco para derrubar você. Mas em nome de Jesus, quando você tocar nessa cruz aqui, o poder de Deus vai te cobrir, vai te proteger. Uma fonte de fogo em volta de você, Deus vai proteger você. Mas se você ficar vigilante, se você ficar sóbrio, se você ficar esperto, não deixar que Satanás derrube você, tua família. Tem pessoas que vêm aqui e falam: olha, estava indo tudo bem no meu trabalho, Satanás levantou uma pessoa me perseguindo lá no meu trabalho, lá está tentando me derrubar, me persegue, o gerente. Comecei só um exemplo, né? O gerente estava me tratando muito bem, de repente ele virou comigo, não sei o que eu fiz. Cuidado, a armadilha de Satanás para tirar você do emprego. Busque de Deus, busque do Senhor, e Ele vai exaltar você. Se você se humilhar a Deus, Ele te exalta no tempo dele. Amém?